Para o cientista político José Niemeyer, a guerra civil na Síria, que começou em 2011, ainda vai continuar por muitos anos. De um lado, o governo russo afirma querer combater terroristas armados, que querem desestabilizar o país. De outro, a oposição alega lutar para tirar o ditador Bashar al-Assad do poder, para instalar uma liderança mais democrática no país. O governo sírio é muito autoritário, é um governo tradicionalista, um governo que vem de avô para pai, de pai para filho, quer dizer, um governo que tenta a todo custo, há muito tempo, manter o poder e de uma maneira sempre muito autoritária, top-down, de cima para baixo. E a Síria é um local interessante para você perceber as ações de grupos terroristas, inclusive do ponto de vista geográfico, né? Síria e Iraque são lugares onde os grupos terroristas, por exemplo, o Estado Islâmico, conseguem organizar toda uma logística muito particular de arrecadação de fundos, de fazer com que pessoas entrem no Estado Islâmico. E, ao mesmo tempo, você tem na Síria grupos radicais, de interpretação radical do Islã, que também sempre estão em conflitos. Então, você tem na Síria hoje um contexto muito determinado de tendência a um conflito que é um conflito que não se resolve. O cientista político explica que o presidente russo apoia o governo sírio desde o início da guerra civil. Vladimir Putin repudiou o lançamento dos 59 mísseis norte-americanos contra a base militar síria na semana passada. O bombardeamento foi uma resposta de Trump ao ataque químico que matou mais de 80 pessoas na última terça-feira numa cidade síria dominada por rebeldes opositores ao regime do ditador Bashar al-Assad. O ataque químico do governo sírio contra uma vila, que parece que era uma das vilas que ainda estava conseguindo resistir à autoridade síria, governamental síria, você vê um ataque químico, aí você vê o presidente Donald Trump utilizando deste evento para criar um novo evento específico, que é um evento estratégico militar, mas muito cirúrgico, que é atacar uma base aérea na Síria, da onde eles tinham informações que os aviões que levaram o armamento químico tinham saído, e ao mesmo tempo a Rússia depois envia uma fragata para o Mediterrâneo para mostrar que há um equilíbrio entre os navios de guerra norte-americanos e a marinha de guerra russa no mar Mediterrâneo. Os dois ataques mostram o antagonismo dos Estados Unidos e da Rússia e a necessidade das duas potências de mostrar influência na Síria. A Rússia tem sempre essa questão de perder território, para ela é muito grave isso. E ela observa o Oriente Médio dentro da lógica euroasiática. O Oriente Médio é uma região, sim, de interesse e influência russa. O ataque norte-americano tinha como função estratégica dizer o seguinte: nós não vamos permitir a utilização de armas químicas. Enquanto o governo sírio continuar a usar armas convencionais, nós não vamos intervir. Na hora que utilizar armas químicas, nós vamos intervir. E isso é interessante porque mostra para a Rússia que há limites para a ação do governo sírio, que é um governo apoiado pela Rússia. Como na Síria o governo sírio cada vez mais ganha espaço, está retomando as áreas que tinham sido perdidas para o Estado Islâmico e mesmo para os grupos insurgentes, com apoio russo, os Estados Unidos têm muito receio do pós-guerra civil, da Rússia ter uma influência muito grande na Síria, muito maior do que os países árabes aliados da Síria, como o Líbano, como o Irã. Essa influência da Rússia atrapalhar, aí sim, mais no campo dos negócios, da economia internacional, os interesses norte-americanos no Oriente Médio. Então, petróleo, toda a cadeia de petróleo e gás, o sistema que isso traz, todo o comércio indireto e direto que é ligado a esse sistema de petróleo e gás. Gabriela Mendonça para a Rede Vida de Televisão.